Faz algum sentido a teoria americana dos ciclos generacionais? E se sim, o que isso significa para nós brasileiros? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. William Strauss e Neil Howe são autores de uma teoria que tem sido muito lembrada recentemente lá nos Estados Unidos. A teoria dos ciclos generacionais foi descrita em sua primeira versão completa em 1991, no livro Generations, ou Gerações em português, mas foi baseada em livros anteriores escritos por William Strauss em 1978. E depois a dupla Strauss-Howe escreveu outro livro em 1997 chamado A Quarta Virada, ou The Fourth Turn, que descreve cada geração dentro de um ciclo como uma virada. Houveram outros livros depois disso também. Muita gente considera a teoria deles uma mera besteira sem sentido, teorias da conspiração malucas, mas, se estiver correta, pode explicar boa parte do caos que os Estados Unidos estão passando neste momento e dar uma ideia do que espera-se a seguir. Antes de mais nada, portanto, é preciso explicar que a teoria foi imaginada para explicar a história americana explicitamente, embora os autores tenham visto a possibilidade de aplicar isso a outros países também. E finalmente é preciso deixar claro que é uma teoria bastante controversa. Muita gente considera apenas uma teoria de botequim, uma história legal para a gente contar para os amigos num botequim, mas que de fato não tem consistência histórica ou estatística. Mas antes de emitirmos nossa opinião sobre isso, vamos entender o que o Strauss e o Howe estão propondo. Você já deve ter visto um meme rodando por aí dizendo algo como: homens fortes produzem tempos bons produzem homens fracos produzem tempos ruins produzem homens fortes, fechando um ciclo. A ideia da teoria de Strauss-Howe é mais ou menos essa, porém mais extensa e complexa. Ela diz que existem ciclos humanos que se formam naturalmente da interação entre pais e filhos. Segundo a teoria dos ciclos generacionais de Strauss-Howe, podemos dividir a história humana em ciclos que eles chamaram de séculum, que é um período de 4 gerações humanas ou 4 viradas. Um séculum dura entre 80 e 100 anos na história, e embora algumas vezes seja menor do que 80 anos, outras vezes seja maior do que 100 anos. Mas tipicamente inclui 4 gerações que fazem, em última análise, a mudança completa. Segundo a teoria deles, cada século começa com uma crise, um momento em que as pessoas não sabem o que fazer, que tudo é incerto. Porém, a sociedade sai forte dessa crise. A geração que se segue a uma crise é chamada de high, ou alto, no sentido de terem altos padrões morais, uma enorme identificação moral e religiosa, um desejo forte pelo bem comum. Nessa geração, o coletivismo é máximo e o individualismo é mínimo. Acho importante destacar que a colocação de coletivismo aqui não é necessariamente antagonista ao libertarianismo. Sim, nós libertários nos consideramos anticoletivistas e individualistas, mas no sentido de que as pessoas devem decidir livremente, sem coação, o que querem fazer da sua vida. Nossa briga é contra o coletivismo forçado coercitivo. Se as pessoas naturalmente, por interesse próprio, se unem numa busca coletiva, adotam visões similares, isso não é contrário ao libertarianismo. Entendemos que a indicação de coletivismo aqui refere-se a isso, ao sincronismo natural de interesse entre as pessoas, não a uma imposição coercitiva, portanto algo perfeitamente válido do ponto de vista libertário. Voltando à teoria generacional, a sociedade neste ponto está centrada, ela possui um foco, uma busca, um destino específico. A última geração alta que existiu nos Estados Unidos foram os que nasceram após a Segunda Grande Guerra. Como você pode imaginar, a Segunda Grande Guerra foi a crise que levou ao início do século atual que estamos vivendo. Essa virada durou desde o fim da Segunda Grande Guerra, em 1946, até mais ou menos o assassinato do Kennedy, em 1963. Lógico, estamos falando aqui da geração dos Baby Boomers, ou simplesmente Boomers, como são chamados hoje em dia. O pessoal que já passou da casa dos 70 anos de idade. Quando a sociedade focada no coletivo atinge os mais altos graus de desenvolvimento e realização financeira, parece que a própria sociedade se cansa de tanta disciplina, de tanta moralidade e passa a buscar coisas mais etéreas, como o significado da vida. A geração seguinte nasce com uma revolta contra seus pais, moralistas e conservadores, altamente coletivistas. É a geração do awakening, ou despertar.
ela busca aquela individualidade perdida. Novamente, individualidade não no sentido libertário, mas no sentido de buscar um sentido para a vida, uma realização individual única da pessoa. Ao contrário da geração anterior, essa prega a ruptura com o coletivismo e a busca pelo individualismo, mas uma busca quase espiritual. Como você deve imaginar, essa geração fez a grande revolução cultural americana dos anos 70, os hippies, a contracultura, os beatniks e tudo mais. Essa geração, a segunda virada, durou até a revolta contra os impostos nos anos 1980. São hoje a geração X, que portanto tem entre 50 e 70 anos mais ou menos. Esses limites, claro, são imprecisos. A geração seguinte é a chamada unraveling, ou desenrolar. Essa geração encara a busca espiritual por significado e liberdade dos seus pais como algo sem sentido, até porque eles não viram aquele moralismo e o conservadorismo que os pais deles tiveram. Então adotam uma visão de mundo muito mais pragmática, focada em resultados. Não tem busca de significado etéreo, não tem busca de espiritualidade, tem busca por recursos, aproveitar a vida. Essa terceira virada é o ponto alto do individualismo na visão do Strauss-Hauer. Nesse ponto, a sociedade não tem mais foco, não tem mais objetivo. Cada pessoa busca a sua realização pessoal e, embora isso garanta que muita gente fique rica, seja muito feliz, tenha muitas estrelas e coisa e tal, condições financeiras, o tecido social em si começa a se desgastar durante essa virada. O exemplo americano, lógico, é a geração Yuppie, os milionários das bolsas de valores no final do século passado até a crise de 2008. São os millennials, ou a geração Y, o pessoal que está hoje entre os 30 e os 50 anos. Então, finalmente chegamos no quarto ciclo, ou a quarta virada, que é também a crise. Essa geração nasce dividida, porque seus pais já são individualistas, então cada um já foi num sentido, os filhos também seguem sem uma visão de coletivo. O tecido social está gasto, muita desigualdade, muitos grupos com ideias diferentes disputando objetivos diferentes. Lógico, é a crise que estamos vivendo agora e duraria, conforme a previsão deles, até provavelmente 2030. Essa é a geração que está agora entrando na sua juventude, saindo da casa dos pais com menos de 30 anos agora. É a geração chamada Homelander, ou geração Z. Nessa virada, a sociedade sempre acaba em algum confronto grave, algum embate sério, muitas vezes em guerras. Essa é a geração que vai fechar o século e iniciar o próximo. Portanto, essa geração que está aí é que vai definir como será a sociedade nos próximos 80 a 100 anos. Segundo eles, a quarta virada tem ela própria alguns elementos importantes que também se repetem todas as vezes. Antes de cada geração da crise, acontece um evento catalisador. Na crise anterior foi o crash de 1929, que levou à crise que duraria até o fim da Segunda Guerra. Nessa agora, o catalisador foi a crise de 2008, que segundo eles só vai se resolver em 2030, e lá irá gerar uma nova América, totalmente diferente da atual. Segundo eles, o evento catalisador vai gerar desconfiança geral de todos estão agora preocupados com o futuro, ninguém tem certeza de nada, mas em algum momento, segundo eles, isso ainda não aconteceu, mas acontecerá o chamado coalescimento. Vai surgir um líder, uma ideia, uma visão de mundo que as pessoas vão se agrupar em torno dela. Essa será a semente da moralidade da próxima geração alta. Mas para essa ideia se tornar uma realidade, será preciso um bocado de energia destrutiva, porque, lógico, por ser um líder novo, uma ideia nova, uma visão nova de mundo, as instituições sociais atuais não estão preparadas para ela. Então haverá a crise propriamente dita, com a sociedade mergulhando numa briga aberta de destruição de instituições atuais e criação de novas instituições. Nessa situação, cada vez mais as pessoas se agrupam em torno dessa ideia revolucionária, dessa ideia que coalesce todo mundo, deste novo líder, dessa nova visão que permite, ao final, superar a crise. E isso leva ao quarto acontecimento dentro da quarta virada, que é a resolução. Em algum momento, durante a crise, as pessoas vão perceber que aquela ideia é a única alternativa. E a sociedade vai naturalmente entender que precisa mudar
as suas instituições, sua forma de conviver, para seguir esse ideal, esse líder, essa nova ideia. Essa será a moralidade que irá gerar um novo ciclo. Segundo eles, esse ciclo se repete continuamente na história, e é possível observar isso claramente se você desconsiderar mudanças tecnológicas, culturais e eventos menos importantes. Toda vez que acontece uma quarta virada, uma crise, os Estados Unidos se reinventam conforme um novo propósito, uma nova visão de mundo dada pela geração alta, pela moral que foi surgida na crise anterior. O ciclo anterior começou após a Guerra de Secessão, em 1860, e durou até a Segunda Grande Guerra. Antes desse ciclo foi a Revolução Americana, que surgiu os Estados Unidos e durou até a Guerra de Secessão. Segundo os autores, qualquer outra sociedade pode ser analisada sob os mesmos parâmetros, posto que as relações de filhos com pais tendem a seguir a mesma lógica. Aqui no Brasil, isso faria sentido? Se sim, estaríamos no mesmo ciclo que os americanos? Esse tipo de visão mostra minha crítica mais simples a essa teoria. Ela não define de fato o que é uma sociedade. Sociedade, durante muito tempo, era algo bastante local e tem se tornado um número maior de pessoas cada vez mais. Hoje em dia podemos dizer que sociedade é o mundo todo, mas se continuamos a ser influenciados por nossos pais, o que não é algo que se possa descartar, isso faz sentido, por que os ciclos estariam fora de sincronia no mundo todo? Como isso poderia fazer alguma diferença? Enfim, a minha visão sobre essa tese é que é algo bem fraco. Me parece muito mais uma velha situação de previsão a posteriori. É sempre muito fácil achar padrões e prever coisas que já aconteceram. Porém, expandir tais padrões para o futuro leva a situações do tipo Nostradamus, com seus versos tão genéricos que qualquer pessoa acha qualquer previsão de qualquer coisa ali. Se a previsão é genérica demais, ela simplesmente não é uma previsão, e me parece o caso dessa teoria. Mas não custa brincar um pouco. Será que a briga toda do Fórum Econômico Mundial é justamente porque eles acreditam nessa teoria e querem impor qual será o próximo padrão moral do mundo, no mundo que será reconstruído a partir de 2030? Não deixa de ser uma visão muito similar. Mas não custa lembrar, a crise consiste justamente em uma mudança estrutural de instituições. E a mudança que o Fórum Econômico Mundial está propondo não é uma mudança de fato, é apenas a expansão do poder central. E se a sociedade de leis privadas for, de fato, a ideia catalisadora dessa nova virada, né? Bom, me parece um ótimo papo de botequim essa ideia. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!